Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem, no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas, passar uma sugestão, algumas dicas para a elaboração da nossa situação de aprendizagem 1, essa que já está com a data bem próxima para ser entregue. Eu entendo que dentro desse processo de estudo EAD existem algumas lacunas as quais nós nem sempre poderemos estar cobrindo. Então precisamos também que o aluno tenha total disponibilidade para a aceitação desse processo, ou seja, se o aluno sabe que é EAD, ele entra em contato solicitando as dúvidas, informando as dúvidas que ele tem, para que nós possamos solucioná-la, e ele precisa estar disposto também a estar sempre verificando os materiais, tanto de auxílio, quanto os materiais oficiais que estão disponíveis no AVA, e também na internet, em fontes externas como livros. Ele precisa estar o tempo inteiro buscando o conhecimento para que esse processo dê certo. Vamos lá. Aqui no nosso ambiente AVA, já está disponível há um certo tempo, dois arquivos. O primeiro é o próprio arquivo A Ordem de Serviço, a Situação de Aprendizagem Etapa 1, e também um arquivo que trata sobre simbologia de instrumentação básica, para ajudar vocês a, quando chegarem aqui, nesse processo que é o diagrama da fábrica da lactotrônica, vocês possam entender o que é esse diagrama aqui com toda essa simbologia que nós estamos indicando para vocês. Bem, vamos lá. Olha só o que nós temos aqui. Deixa eu colocar a caneta para poder marcar os pontos que eu irei destacar. Nós temos o tanque de cozimento, não é isso? A ordem de serviço diz que é um tanque de cozimento onde terá um fluido, e esse fluido terá dois controles, de nível, de temperatura, e a vazão será feita pela bomba que está aqui no processo. Então vamos lá. Aqui no nosso tanque nós temos um sensor de nível baixo, ou seja, ele vai indicar toda vez que o nível do fluido esteja baixo. Um sensor de nível alto, que vai indicar toda vez que o nível do fluido esteja alto, para não permitir o transbordamento do tanque, né? Que o volume do tanque seja excedido e assim haja o vazamento. Nós teremos uma resistência que será responsável pelo aumento da temperatura do fluido, por aquecer o fluido, e essa resistência será o tempo inteiro monitorada por um sensor de temperatura, que está logo aqui, e ele vai indicar a temperatura que está presente no processo. Além disso, nós vamos ter a bomba, que é ela que vai fazer o processo de encher o tanque toda vez que ele estiver esvaziando. Ela vai tirar aqui a água desse reservatório e vai colocar água no nosso tanque de processo aqui, ó. É dessa forma que irá acontecer. Então vamos lá às considerações. A ordem de serviço diz: toda vez que o sensor de nível baixo indicar que o fluido está abaixo do normal, abaixo do esperado, né? Ou seja, o tanque de cozimento está vazio, esvaziando, ele irá acionar a bomba para que essa bomba faça o enchimento do tanque. Até aí tudo bem. Isso é algo lógico, normal. Quando o sensor de nível alto indicar que o tanque está cheio, ele tem que desacionar a bomba para que não haja o transbordamento aqui do fluido. Uma lógica bem simples. O sensor de nível baixo aciona a bomba, o sensor de nível alto desativa a bomba. Normal. Bem, além disso, nós temos que ter cuidado com uma ressalva que o enunciado da questão nos dá. Ou seja, ele diz que toda vez que o sensor de nível baixo estiver atuante, a resistência não pode de maneira nenhuma ser ativada. Por que isso? Porque se eu não tenho água, não tenho fluido aqui dentro do tanque, não há por que eu acionar essa resistência. Eu corro o risco aqui de queimar a resistência, uma vez que não haverá fluido para que ela faça o processo de troca de temperatura. Ela vai superaquecer. Bem, tendo isso em vista, temos que identificar que o nosso sensor de temperatura aqui, ó, ele vai ter uma saída, ele vai nos informar a temperatura que está dentro do processo, a temperatura a qual está o fluido. E para isso foram criados dois parâmetros, que é o T1, a temperatura 1, e o T2, a temperatura 2. O enunciado da questão, ele diz o seguinte: toda vez que a temperatura aqui do nosso sensor estiver abaixo de T1, ou seja, vamos chamar ele de TE, toda vez que TE for menor que T1, eu devo ligar a resistência, que eu vou chamar aqui vamos chamar de TY. Então,
toda vez que a minha temperatura de processo aqui tiver menor que um valor presetado em T1, eu tenho que ligar a minha resistência. Toda vez que a minha temperatura de processo estiver maior que a minha temperatura T2, aí eu preciso desligar a minha resistência, porque aí a temperatura já está excedendo a temperatura limite de processo e não é mais interessante que eu permita que essa temperatura continue aumentando. Então o que é que ocorre? T1 e T2, na lógica, eles não precisam assumir valores fixos, mas eles precisam existir enquanto variáveis. O que é que eu estou dizendo? É que dentro da minha lógica, eu vou precisar de duas variáveis para armazenar o valor de T1 e o valor de T2. Mas eles não precisam assumir um valor fixo, como por exemplo 50 graus para T1 e 100 graus para T2. Porque aí eu restringo a minha programação a dois valores fixos. Colocando duas variáveis aqui, eu posso a qualquer momento alterar esses valores. Não que eu não possa fazer também com esses dois valores aqui, chegar lá no programador, no sistema, no software de programação e fazer a troca desse valor. Mas se eu tiver duas variáveis fazendo esse processo, significa que em qualquer momento eu posso até chamar essas variáveis novamente no meu programa e fazer novas atividades com ela. Bem, então entendido aqui o nosso diagrama, a nossa ordem como está destrinchada, nós vamos passar para os próximos momentos aqui, que na verdade serão algumas dicas e sugestões de o que deve ser feito. Olha só, se eu entrar lá no Logix Pro, dentro da linguagem ladder, deixa eu colocar aqui a canetinha novamente para a gente poder fazer a pontuação necessária. Dentro da linguagem ladder, eu tenho alguns blocos que eu chamo de blocos de comparação. Esse aqui é um deles. Ó. São os blocos de comparação. Dentro desses blocos de comparação, eu posso, por exemplo, utilizar o valor de TE, da temperatura de processo, e comparar eles com T1 e T2. E assim fazer com que a saída desse bloco seja energizada, acionando uma determinada carga, por exemplo. Eu vou encontrar na linguagem ladder o teste de limite, por exemplo. O teste de limite ele vai me dar um limite baixo, que poderá ser T1, um limite alto, que poderia ser T2, e fazer com que eu testasse uma variável de entrada, que aí no caso seria TE. Esse bloco lógico iria verificar a todo momento se TE está abaixo de T1 ou se ela excede T2. Enquanto estiver nesse limite de T1 a T2, dos dois valores T1 e T2, que aí sim nós vamos setar como valores físicos na hora do nosso teste, ele vai manter o acionamento ou desacionamento na sua saída. Vamos supor, como no exemplo anterior, que T1 ficou como 50 graus e T2 como 100 graus. Isso significa que quando TE estiver nesse intervalo de 50 a 100, ele permitirá, ele vai deixar normalmente aqui a minha lógica acontecer. Quando TE na verdade estiver abaixo de T1 ou acima de T2, ele vai deixar de permitir que a lógica aconteça, vai interromper a passagem de corrente na sua saída. Então eu posso, dentro de uma determinada lógica, da maneira que eu pense, com que eu desenvolvo essa lógica, utilizar esse comparador, por exemplo. Caso não, eu tenho um outro comparador aqui embaixo, ó, o EQU, que é de igualdade. Ou seja, ele vai verificar se uma variável é igual a outra. E aí o que acontece? Eu posso setar aqui uma variável que eu esteja recebendo no meu processo, como TE, por exemplo, e pedir para ser testado com T1. E ele vai verificar o tempo inteiro se TE é igual a T1. Enquanto TE for diferente de T1, não acontece nada. Quando TE for igual a T1, ele vai permitir o acionamento e deixar a passagem da corrente acontecer aqui no nosso bloco.
Caso ele não se enquadre na minha forma de pensar, na minha forma de programar, eu tenho a NEC, que é na verdade a NOT igual. Se a NOT igual, significa que é a diferença. Diferente, né? No caso, não diferença. Diferente. Então ele pode testar, por exemplo, a minha entrada TE, que seria o meu sensor de temperatura, com a minha variável T1. Enquanto elas forem igual, ele não faz nada. Quando elas forem diferentes, ele vai permitir a passagem, a energização da linha. E aí eu sigo também com a minha lógica. Além deles, eu tenho o bloco comparativo less, que é o menor que. Menor que. Então eu colocaria aqui o teste, a TE, por exemplo, para ser testada com a T1. E ele iria verificar se TE é menor que T1. Enquanto TE menor que T1, né, ele permite a passagem da corrente. Opa, deixa eu voltar aqui. Enquanto TE, deixa eu voltar. Enquanto TE menor que T1, ele permite passagem de corrente. A partir do momento que TE ficar maior que T1, ele vai eliminar a passagem. Ele não vai mais permitir que passe corrente nessa linha. Além do leque, do menor que, eu tenho além do less, menor que, né? Eu tenho o leque, que é justamente a menor ou igual que. Então, eu testo dessa forma. Eu vejo se TE é menor ou igual a T1. Enquanto TE é menor ou igual a T1, eu energizo a minha saída. Quando essa condição não for mais satisfeita, eu corto a energização. Não permito mais que passe corrente nessa linha. Além deles, eu tenho o GRT também. O GRT aqui, no caso, já é o maior que. Então, eu vou monitorar aqui, por exemplo, TE é maior que T2 ou maior que T1, tanto faz, depende da lógica a qual esteja desenvolvendo. Isso significa que enquanto TE for maior que T2, ele vai permitir energia nesta linha. A partir do momento que essa condição não for mais satisfeita, ele faz o corte e não permite mais nenhum tipo de energização na sua saída. E assim ele monitora as duas variáveis o tempo inteiro dentro do processo. Além do GRT, que é o maior que, eu tenho o GEC, que é o maior ou igual que. Então aqui nesse caso, ele vai monitorar, por exemplo, se TE é maior ou igual que T2. Enquanto TE maior ou igual a T2, ele permite energização na linha. A partir do momento que essa situação não é mais satisfeita, que essa condição não é mais satisfeita, ou seja, TE vai ser menor que T2, por exemplo, ele vai deixar de energizar a linha e vai fazer o corte nesse processo. Então aí eu posso criar as minhas lógicas dentro desses blocos comparativos, dentro desses blocos de comparação, e utilizá-los dentro do meu controle lá do processo de cozimento do tanque da lactotrônica. Enfim, eu apresentei aqui vários blocos, na verdade são 6, se não me engano, 6 blocos, que podem ser utilizados dependendo da forma com que a pessoa que está programando pense. Cada programador vai pensar de uma forma diferente, vai programar de uma maneira diferente. O importante é que não se apegue a um valor fixo para T1 e um valor fixo para T2. Só saiba que você poderá atribuir a qualquer momento valores a T1 e a T2 e assim fazer um teste de comparação. Comparar T1 e T2 com o valor que está sendo indicado pelo sensor de temperatura que está lá dentro do tanque. Isso que é o mais importante. Um outro detalhe também. A ordem de serviço ela fala de um ciclo. Ela diz que o ciclo começa e ele termina a partir do momento que a água vai para o nível baixo. Certo? Entendam esse ciclo como uma continuidade, é um ciclo contínuo. O que é que acontece? Quando a água descer ao nível do sensor de baixo nível, ele vai acionar a bomba e vai fazer com que essa água suba novamente. Então jamais haverá uma parada nesse processo, a não ser que o operador venha e pare todo o sistema. O que vai acontecer é que o ciclo fecha quando a água baixa, ou seja, quando o tanque vai esvaziando. Porém, é um ciclo contínuo, o tanque esvazia, assim que o sensor pega que o tanque está esvaziando, ele vai colocar
novamente a bomba no processo e fazer o reabastecimento do tanque. Então não é um ciclo que chega, baixou o nível do tanque e a coisa para, não. Ela continua, ela tem fluidez dentro do processo. Esse aqui é um outro entregável que tem lá na sua ordem de serviço, que é justamente a tabela de entradas e saídas. Aqui você vai marcar a tabela, os nomes das entradas e saídas digitais e analógica. Por exemplo, identificação. Você vai dizer que tem uma determinada função que eu vou chamar de X. A identificação dela é X. Qual é a função de X? Acionar a bomba B1, por exemplo. Mas aí eu tenho que identificar se ela vai ser digital, para todas as entradas que eu usar aqui digitais, e a mesma coisa eu preciso fazer para as analógicas, caso tenham. Quais são as entradas analógicas? A mesma coisa eu farei na saída. Eu identifiquei aqui a saída como Z, e a função da saída aqui é energizar a resistência. Eu preciso que você identifique quem é saída, quem é entrada e quem é saída dentro dessa tabela, para que na hora da programação, para quando ela seja entregue, eu consiga verificar exatamente quem é quem dentro do processo, dentro da programação. Entenda que serão várias pessoas programando vários programas diferentes, com nomes diferentes, com funções similares. Porém, se eu não souber exatamente o que você chamou, quem você ligou a quem, por exemplo, a bomba 1, você vai chamar a bomba 1 no seu programa de quê? De bomba? De B1? De saída? De Q1? Então, eu preciso identificar exatamente quem é quem no processo, para que eu possa identificar se ele funciona ou não. Bom, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Espero ter ajudado. Caso tenham dúvidas, ainda assim, entrem em contato. Não deixem de se comunicar. A nossa comunicação é a primordial ferramenta para a resolução de nossos problemas. Então, qualquer dúvida, estarei à disposição. Entre em contato comigo, que eu irei ajudar da melhor forma possível. Agradeço quem assistiu, agradeço a participação de todos e até o nosso próximo encontro.